E aí, pessoal? Hoje eu trouxe uma história chocante que aconteceu em Washington, D.C. e parou o país inteiro. Um veterano simples subiu ao palco em uma cerimônia militar e disse apenas 3 palavras, que fizeram um almirante condecorado literalmente congelar de terror. O segredo que esse homem guardou por 50 anos ia finalmente explodir e destruir uma carreira construída sobre mentiras. Antes de começar, se inscreve no canal. Deixa o like para essa história impactante e comenta aqui embaixo o que você achou. Ativa o sininho porque essas histórias você não pode perder. Prepara o coração, porque essa história de fantasma e o açougueiro vai te deixar sem palavras. Vamos lá! O salão de eventos do Hotel Marriott em Washington, D.C. estava repleto de oficiais da Marinha, políticos e veteranos condecorados. Era a cerimônia anual de homenagem aos heróis da Guerra do Vietnã, um evento prestigiado que reunia algumas das figuras mais importantes das Forças Armadas Americanas. Cristais reluzentes pendiam do teto, mesas decoradas com arranjos florais elegantes, e o murmúrio de conversas educadas preenchia o ar-condicionado do ambiente. O almirante Richard estava no centro das atenções, como sempre. Aos 68 anos, ele era uma lenda viva. 4 estrelas nos ombros, peito coberto de medalhas que contavam histórias de bravura e liderança. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, uniforme impecável, postura ereta que desafiava a idade. Almirante era conhecido por sua carreira meteórica, suas decisões estratégicas brilhantes e, sobretudo, por sua participação em operações classificadas durante o Vietnã que, segundo rumores, haviam mudado o curso da guerra. Ele circulava pelo salão com a confiança de quem conhecia seu valor, cumprimentando senadores, apertando mãos de generais, posando para fotografias com jovens oficiais que o admiravam como um herói intocável. Sua esposa, Margarete, elegante em um vestido azul marinho, permanecia ao seu lado, sorrindo educadamente para todos que se aproximavam. Era uma noite de glória, mais uma na longa lista de reconhecimentos que Almirante havia colecionado ao longo de décadas. Mas havia alguém ali que não pertencia àquele mundo de cristais e champanhe. No canto mais distante do salão, quase escondido atrás de uma coluna de mármore, estava um homem que contrastava violentamente com o ambiente luxuoso. Ele vestia um terno velho, claramente comprado em brechó, que pendia frouxo em seu corpo magro. Seus sapatos estavam gastos, embora obviamente limpos com cuidado. O rosto era marcado por rugas profundas, não apenas da idade, mas do tipo que vem de anos de dor e noites sem dormir. Seu nome era James Jimmy Patterson, e ele tinha 72 anos. Cabelos brancos desgrenhados, mãos que tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de algo mais profundo, mais antigo. Seus olhos, porém, eram o que mais chamava a atenção. Eram olhos que haviam visto coisas que ninguém deveria ver, que carregavam memórias pesadas como pedras no fundo de um rio escuro. Jimmy não havia sido convidado para o evento. Não era importante o suficiente, não tinha as conexões certas, não pertencia aos círculos de poder. Ele havia simplesmente aparecido, mostrando sua carteira de veterano surrada na entrada, e os seguranças, talvez tocados por respeito ou pena, o deixaram entrar. Afinal, era uma homenagem a veteranos, e Jimmy era definitivamente isso. Seu distintivo desbotado do corpo de fuzileiros navais pendia torto em sua lapela. Durante a primeira hora, Jimmy apenas observou. Ficou ali, bebericando água, não tinha dinheiro para as bebidas do bar, comendo discretamente alguns canapés quando achava que ninguém estava olhando. Assistiu aos discursos, às apresentações, às condecorações. E o tempo todo, seus olhos nunca saíam de uma pessoa, o almirante Richard. Havia algo na expressão de Jimmy enquanto observava o almirante. Não era exatamente raiva, embora houvesse alguma. Não era apenas tristeza, embora houvesse muita. Era algo mais complexo, mais profundo. Era o olhar de alguém que conhecia um segredo terrível. Um segredo que havia carregado sozinho por tempo demais. Um segredo que estava prestes a explodir como uma granada de fragmentação no meio daquele salão elegante. Quando o mestre de cerimônias anunciou que haveria um momento aberto para veteranos compartilharem suas histórias, Jimmy sentiu algo se mover dentro dele. Décadas de silêncio, de pesadelos, de culpa, de dor, tudo começou a ferver. Suas mãos pararam de tremer. Sua respiração se acalmou.
E com passos firmes que surpreenderam até a ele mesmo, James Patterson começou a caminhar em direção ao palco. As pessoas mal notaram quando ele subiu os degraus. Mais um veterano querendo seu momento de glória, pensaram. Mais uma história de guerra para adicionar à noite. O mestre de cerimônias, um pouco surpreso pela aparência humilde do homem, mas mantendo o profissionalismo, entregou-lhe o microfone. E qual é seu nome, senhor? Jimmy segurou o microfone com mãos firmes agora. Olhou para a multidão, mas seus olhos se fixaram em um rosto específico, o rosto do almirante Richard, que havia parado no meio de uma conversa e agora olhava para o palco com interesse casual. Jimmy respirou fundo, e quando falou, sua voz saiu clara, forte, carregada com o peso de 50 anos de silêncio. Meu nome é James Patterson. Mas no Vietnã, na Operação Fênix, eles me chamavam de fantasma. O efeito foi instantâneo e dramático. Do outro lado do salão, o almirante Richard literalmente congelou. O copo de uísque que segurava escorregou de seus dedos repentinamente dormentes, caindo no chão de mármore com um estrondo que ecoou pelo salão agora silencioso. O líquido âmbar se espalhou aos seus pés como sangue, mas ele não notou. Não podia notar. Tudo que podia fazer era encarar aquele homem no palco, aquele fantasma, literal e figurativamente, de um passado que ele havia enterrado tão profundamente que acreditava nunca mais ressurgiria. O rosto de almirante, sempre tão controlado e composto, passou por uma série de transformações em questão de segundos. Primeiro, choque absoluto. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu ligeiramente. Depois veio o reconhecimento. Aquele momento terrível quando você vê um rosto que pensava nunca mais ver, especialmente quando era um rosto que você acreditava estar morto. E finalmente, algo que ninguém nunca havia visto no rosto do ilustre almirante Richard. Medo puro e absoluto. Fantasma, ele sussurrou, tão baixo que apenas Margarete, ao seu lado, pôde ouvir. Sua esposa olhou para ele, confusa e alarmada. Nunca havia visto seu marido assim. Em 40 anos de casamento, através de guerras, crises políticas e desafios militares, Richard sempre havia sido inabalável. Mas agora, ele parecia estar vendo um fantasma de verdade. E de certa forma, estava. Jimmy permaneceu no palco, segurando o microfone, observando a reação do almirante com uma expressão que era parte satisfação sombria, parte tristeza profunda. A multidão começou a perceber que algo estava acontecendo. Algo além de uma simples apresentação de veterano. O silêncio no salão era tão denso que você podia ouvir o zumbido do ar-condicionado, o tilintar nervoso de talheres, a respiração coletiva de centenas de pessoas subitamente presas em um drama que não entendiam. Eu vejo que o almirante se lembra de mim, Jimmy disse ao microfone, sua voz ainda calma, mas com uma corrente subterrânea de algo perigoso. Engraçado, não é? Todos aqui estão homenageando heróis esta noite. Falando sobre bravura, honra, sacrifício. Mas ninguém está falando sobre a verdade. Ninguém está falando sobre o que realmente aconteceu naquelas selvas. Sobre as coisas que fizemos. As coisas que nos fizeram fazer. Um oficial da marinha se aproximou de almirante, preocupado. Senhor? Está tudo bem. O senhor conhece esse homem. Almirante não respondeu. Não podia. Sua mente estava a milhares de quilômetros dali. 50 anos no passado, em uma selva úmida e sufocante do Vietnã, onde as regras civilizadas não existiam, onde homens faziam coisas impensáveis em nome da pátria e da sobrevivência. Jimmy continuou. Para quem não sabe, a Operação Fênix foi um programa de contra-inteligência durante a Guerra do Vietnã. Oficialmente, era sobre neutralizar a infraestrutura do Vietcong. Mas neutralizar. Ele fez uma pausa carregada. Bem, essa é uma palavra bonita para coisas muito feias. Não é almirante. Os olhos de toda a sala se voltaram para almirante, que finalmente pareceu se recuperar ligeiramente. Sua esposa segurou seu braço, sussurrando urgentemente. Richard, o que está acontecendo? Quem é esse homem? Mas almirante simplesmente balançou a cabeça, incapaz de formar palavras. Um general aposentado na multidão franziu a testa. Ele conhecia a Operação Fênix, estava parcialmente desclassificada agora. Sabia que havia controvérsias, acusações de torturas, execuções extrajudiciais.
Mas o que isso tinha a ver com o almirante? O almirante sempre havia dito que seu papel no Vietnã era principalmente administrativo, estratégico. Ele não estava nas selvas. Não estava nas operações de campo. Ou não era isso que todos acreditavam? Jimmy parecia ler os pensamentos da multidão. Estou vendo as perguntas em seus rostos. Quem é esse velho maluco? O que ele quer? Por que está arruinando nossa noite bonita? Bem, deixem-me explicar. Vocês veem aquele homem ali? Ele apontou diretamente para o almirante. Aquele herói condecorado, aquele líder respeitado, aquele exemplo de excelência militar. Eu o conheci por outro nome. Um nome que ele usava quando estava na selva, quando achava que ninguém sobreviveria para contar a história. O mestre de cerimônias tentou intervir, claramente desconfortável. Sr. Patterson, talvez devêssemos, mas Jimmy o interrompeu com um olhar. Era um olhar que o jovem mestre de cerimônias, que nunca havia visto combate, que nunca havia enfrentado morte real, não podia sustentar. Vocês querem saber quem era o tenente Richard na Operação Fênix? Jimmy perguntou, sua voz ficando mais forte, mais intensa. Eles o chamavam de açougueiro. O salão explodiu em murmúrios chocados. Açougueiro? O almirante Richard? Impossível. Tinha que ser um engano, uma confusão, talvez até calúnia de um veterano perturbado. Mas aqueles que olhavam para o rosto de almirante viram algo que os fez hesitar em suas defesas imediatas, viram um homem que não estava negando, um homem cuja expressão confirmava algo terrível. Margarete puxou o braço do marido com mais força. Richard, diga algo. Defenda-se. Esse homem está mentindo. Não está. Mas almirante continuava mudo, preso entre o passado e o presente, entre a verdade e as mentiras que havia construído ao longo de décadas. Jimmy desceu do palco lentamente, ainda segurando o microfone. A multidão se afastou, criando um caminho para ele enquanto caminhava em direção ao almirante. Era como se estivessem testemunhando algo bíblico, um acerto de contas há muito esperado. Os seguranças se moveram incertos, sem saber se deveriam intervir. Tecnicamente, o homem não estava fazendo nada ilegal. Estava apenas falando. Deixe-me contar a vocês uma história, Jimmy disse, parando a cerca de 3 metros de almirante. Seus olhos nunca deixaram o rosto pálido do almirante. Era 1969. Eu tinha 22 anos. Era um fuzileiro naval, parte de uma unidade especial atribuída à Operação Fênix na província de Quanai. Nossa missão era identificar e neutralizar membros da infraestrutura Vietcong. E nosso comandante era o tenente Richard. Ele fez uma pausa, deixando a informação penetrar. Almirante era eficiente, vou dar isso a ele. Talvez eficiente demais. Outros comandantes tinham escrúpulos, limites. Almirante não. Ele interpretava neutralizar, da forma mais permanente possível. Vilas inteiras. Idosos. Crianças. Isso é mentira. Finalmente Almirante encontrou sua voz, rouca e desesperada. Eu nunca, isso é difamação. Este homem está claramente perturbado, sofrendo de TEPT, inventando histórias. Mas sua voz tremia, e aqueles que o conheciam bem podiam ouvir o desespero ali. Jimmy sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. TEPT? Oh, com certeza tenho isso, almirante. 50 anos de pesadelos. Você sabe o que eu vejo toda noite quando fecho os olhos. Vejo o rosto de uma garotinha em uma vila chamada Truong Sang. Ela tinha talvez 7 anos. Olhos enormes e assustados. E eu a vejo caindo quando você deu a ordem para atirar. Não podem haver testemunhas, você disse. Ordens são ordens. Margarete soltou o braço do marido, dando um passo para trás, horror crescente em seu rosto. Richard, isso não é verdade. Diga que não é verdade. Mas Almirante não disse nada. Não podia. Porque era verdade. Cada palavra maldita era verdade. Éramos 12 homens naquela unidade, Jimmy continuou, sua voz quebrando ligeiramente agora. 12 garotos assustados fazendo coisas terríveis porque um oficial psicopata dava ordem, e dizíamos a nós mesmos que estávamos apenas seguindo comandos. Dos 12, 6 morreram no Vietnã. Dos 6 que voltaram, 4 se mataram nos anos seguintes. Não conseguiam viver com o que havíamos feito.
com o que ele nos fez fazer. Um repórter na multidão começou a tirar fotos discretamente. Isso seria notícia nacional amanhã. O general aposentado que havia franzido a testa antes agora tinha uma expressão sombria. Ele conhecia histórias, rumores sobre excessos na Operação Fênix. Se isso era verdade. Eu sou o último, Jimmy disse suavemente. O último sobrevivente da unidade do açougueiro. E vocês sabem por que sobrevivi. Por que desertei. Em março de 1970, depois da vila de Truong Son, depois de ver aquela garotinha cair, algo quebrou dentro de mim. Fugi para a selva. Vivi com tribos das montanhas por 6 meses antes de me entregar. Passei 1 ano em uma prisão militar. Recebi baixa desonrosa. Perdi tudo, benefícios, honra, futuro. Ele olhou ao redor do salão elegante, para todos aqueles rostos chocados. Mas sabem de uma coisa? Prefiro ter perdido tudo e ainda conseguir me olhar no espelho do que ter construído uma carreira ilustre em cima de corpos de crianças inocentes. Prefiro ser Jimmy Patterson, o desertor, do que o almirante Richard, o açougueiro que se tornou herói. Almirante Richard finalmente se moveu. Seus instintos de sobrevivência política, afiados por décadas navegando as águas traiçoeiras do poder militar, começaram a retornar. Ele se endireitou, ajeitou o uniforme, e quando falou, sua voz tinha recuperado parte de sua autoridade habitual, embora ainda tremesse nas bordas. Senhoras e senhores, ele começou, dirigindo-se à multidão e ignorando Jimmy propositalmente. Lamento profundamente que esta noite de homenagem tenha sido interrompida por delírios de um homem claramente perturbado. Senhor Patterson. Ele finalmente olhou para Jimmy, e havia algo cruel em seus olhos agora. Lamento profundamente seu sofrimento. A guerra faz coisas terríveis com a mente humana. Mas suas acusações são falsas, baseadas em memórias distorcidas de eventos ocorridos há meio século. Memórias distorcidas. Jimmy riu amargamente. Tenho alguns lembretes muito concretos, almirante. Ele enfiou a mão no bolso interno de seu terno gasto e tirou um envelope amarelado. Sabe o que tenho aqui? Diários. Registros detalhados de cada operação, cada vila, cada incidente. Nomes, datas, coordenadas. Mantive registros de tudo porque mesmo então, mesmo como um garoto assustado de 22 anos, eu sabia que o que estávamos fazendo estava errado. Sabia que algum dia alguém precisaria responder por isso. A confiança de Almirante vacilou, visivelmente. Isso é impossível. Manter diários em operações classificadas era estritamente proibido. Você teria sido preso. Corte marcial. Jimmy interrompeu. Já fui preso, almirante. Já fui desourado. Não tenho mais nada a perder. Mas você. Ele apontou. Você tem tudo a perder. Sua reputação, sua carreira, seu legado. Tudo construído sobre mentiras e corpos. Um oficial mais jovem na multidão, capitão de fragata pela aparência, deu um passo à frente. Com o devido respeito, senhor, ele disse, não estava claro se estava se dirigindo ao almirante ou Jimmy. Isso são acusações extremamente sérias. Se há evidências, elas devem ser apresentadas às autoridades apropriadas, não em um evento social. Jimmy virou-se para ele. Autoridades apropriadas? Filho, eu tentei as autoridades apropriadas. Em 1971, quando saí da prisão militar, tentei denunciar. Sabem o que aconteceu? Nada. Zero. As pessoas que eu acusava eram poderosas, bem conectadas. Minha palavra, a palavra de um desertor desourado, contra oficiais respeitados? Não tinha chance. Então desisti. Fui para casa, tentei reconstruir uma vida. Mas os pesadelos nunca pararam. E enquanto isso, ele apontou para Almirante novamente, subiu e subiu, acumulando estrelas e medalhas. Margaret Almirante ainda estava em choque, mas sua mente afiada começava a processar. Ela conhecia seu marido. Conhecia seus pesadelos noturnos que ele sempre atribuía a estresse de combate genérico. Conhecia como ele evitava certos tópicos, como ficava tenso quando alguém mencionava o Vietnã em detalhes. Conhecia os medicamentos que tomava para a ansiedade, a terapia discreta que fazia com um psiquiatra militar.
Ela havia assumido que era trauma normal de guerra. Mas e se fosse algo mais? E se fosse culpa? Richard, ela disse suavemente, tocando seu braço hesitantemente. Richard, olhe para mim. Quando ele finalmente a encarou, ela viu algo em seus olhos que confirmou seus piores medos. Meu Deus! É verdade, não é? Margarete, não, Almirante sussurrou. Não aqui. Não agora. Eu posso explicar, mas não aqui. Mas já era tarde demais. Sua esposa se afastou dele, lágrimas começando a escorrer por seu rosto cuidadosamente maquiado. Um murmúrio crescia na multidão. Telefones celulares estavam gravando. Mensagens de texto sendo enviadas. Em minutos, isso estaria nas redes sociais, nos sites de notícias. A carreira do almirante Richard estava desmoronando em tempo real. O general aposentado que havia notado a situação antes se aproximou. Sua expressão grave. Richard, sugiro fortemente que você deixe o recinto imediatamente e consulte um advogado. E você, Sr. Patterson? Se tem evidências como alega, elas devem ser entregues às autoridades militares apropriadas imediatamente. Jimmy balançou a cabeça. Não confio nas autoridades militares. Elas me falharam antes. Wise. Ele olhou para o repórter que havia notado antes. Confio na imprensa. E no Tribunal da Opinião Pública. Amanhã, estarei entregando cópias completas de meus diários para o Washington Post, o New York Times e qualquer outro veículo que queira publicá-los. O mundo saberá a verdade sobre o açougueiro de Quanai. Almirante finalmente pareceu desmoronar completamente. Seus ombros caíram, as décadas de fachada finalmente rachando. Eu estava seguindo ordens, ele disse fracamente. Você entende, Patterson? Eu estava seguindo ordens de cima. Não podia questionar. Não podia recusar. Nuremberg disse o contrário. Jimmy replicou friamente. Seguir ordens não é desculpa para crimes de guerra. E você sabe disso. Você sempre soube. O salão estava em caos agora. Alguns convidados estavam saindo, desconfortáveis com o drama. Outros permaneciam hipnotizados, incapazes de desviar o olhar do confronto. Oficiais militares se agrupavam, sussurrando urgentemente entre si. A carreira de almirante não era a única em jogo. Se suas acusações fossem verdadeiras, isso lançaria sombra sobre toda a estrutura de comando da época. Jimmy, vendo que havia capturado a atenção que precisava, continuou. Agora que havia começado, as palavras fluíam como água através de uma represa rompida. 50 anos de silêncio forçado, de culpa reprimida, de raiva sufocada, tudo saindo de uma vez. Deixe-me contar sobre a primeira vez que percebi quem Almirante realmente era, Jimmy disse, sua voz distante agora, perdida em memórias. Era uma operação de rotina de captura. Tínhamos inteligência de que um oficial Vietcong estava escondido em uma vila. Chegamos ao amanhecer, cercamos o lugar. Mas quando encontramos apenas famílias, mulheres, crianças, idosos. Nenhum combatente. Ele fechou os olhos, vendo tudo novamente com clareza dolorosa. A maioria dos comandantes teria recuado, verificado a inteligência novamente. Mas não o almirante. Ele ordenou interrogatórios. Alguém aqui sabe alguma coisa, ele disse. Façam-nos falar. E quando os interrogatórios não revelaram nada porque não havia nada para revelar, ele disse para eliminar o problema. Não podem fornecer informações ao inimigo se estão mortos, foram suas palavras exatas. Um jovem tenente na multidão ficou visivelmente doente, correndo para o banheiro. A brutalidade crua da descrição de Jimmy era demais para estômagos não testados. Mas os veteranos mais velhos, aqueles que haviam servido no Vietnã, tinham expressões mais complicadas. Alguns pareciam chocados, mas outros tinham um brilho de reconhecimento. Eles sabiam. Talvez não especificamente sobre Almirante, mas sabiam que coisas assim aconteciam. A guerra, especialmente aquela guerra, havia sido mais suja do que a história oficial contava. Eu me recusei, Jimmy continuou. Naquele primeiro dia, me recusei a seguir a ordem. Almirante me pegou pelo colarinho, colocou sua arma na minha cabeça e disse, soldado, você segue ordens ou se junta a eles? Então eu segui ordens.
E vivi com essa escolha todos os dias desde então. Margarete Almirante estava chorando abertamente agora, sua maquiagem escorrendo em linhas pretas por seu rosto. O homem que ela pensava conhecer, com quem havia passado 4 décadas, era um estranho. Um monstro disfarçado de herói. Almirante, vendo tudo desmoronar, tentou uma última defesa desesperada. Era guerra, ele gritou, sua voz carregada de desespero e raiva. Você acha que foi fácil? Você acha que eu queria fazer essas coisas? Estávamos em um inferno verde, lutando contra um inimigo invisível, perdendo homens todos os dias. Fazíamos o que era necessário para sobreviver. Necessário? Jimmy virou-se para ele, e havia tal intensidade em seu olhar que Almirante recuou. Diga-me, Almirante, como era necessário matar uma garotinha de 7 anos? Como era necessário queimar vilas inteiras? Como era necessário torturar velhos que não sabiam nada? Isso nos ajudou a vencer a guerra. Porque, caso você tenha esquecido, perdemos aquela guerra. E talvez, só talvez, perdemos porque nos tornamos os monstros que estávamos supostamente combatendo. O silêncio que seguiu era absoluto. Jimmy havia tocado em algo profundo. A ferida não cicatrizada do Vietnã, a guerra que a América perdeu, a guerra que expôs a falibilidade do poder americano, a guerra que gerou protestos e divisão e questionamentos sobre moralidade e propósito. Um veterano mais velho, sentado em uma cadeira de rodas perto da frente, levantou a mão tremulamente. Eu estava lá também, ele disse com voz fraca. Não na unidade dele, mas eu ouvi coisas. Rumores sobre uma unidade que não seguia as regras, sobre um oficial que eles chamavam de açougueiro. Na época, pensei que fossem apenas histórias de guerra, exageros. Mas agora... Ele olhou para Almirante com desgosto. Agora vejo que eram verdade. Outros veteranos começaram a murmurar entre si. Quantos haviam ouvido rumores similares? Quantos haviam visto coisas que preferiram esquecer? O Vietnã estava cheio de segredos enterrados, de coisas que os homens prometeram nunca falar sobre. Mas aqui, nesta noite, um desses segredos estava sendo desenterrado, exposto à luz brutal da verdade. Um coronel aposentado, condecorado e respeitado, abriu caminho através da multidão. Seu nome era Thomas Hendricks, e ele havia servido como investigador militar depois do Vietnã. Sr. Patterson, ele disse, sua voz firme mas gentil, se o senhor tem evidências documentais do que está alegando, eu pessoalmente garanto que elas chegarão às mãos corretas. E não às autoridades militares que o falharam antes. Existem agora investigadores civis, jornalistas especializados em crimes de guerra, organizações de direitos humanos. O mundo mudou desde 1971. Jimmy estudou o rosto do coronel, procurando por engano ou manipulação. Mas havia apenas sinceridade ali. Lentamente, ele estendeu o envelope amarelado. Estas são cópias, ele disse. Os originais estão em um cofre de banco. Mas sim, acho que está na hora da verdade. Hendricks pegou o envelope com reverência, como se estivesse segurando algo sagrado. E em certo sentido, estava o testemunho de crimes enterrados, vozes silenciadas finalmente tendo chance de serem ouvidas. Ele começou a folhear os papéis, e seu rosto empalideceu a cada página. Meu Deus, ele sussurrou. Isto é detalhado. Datas, localizações, nomes de testemunhas. Isto é evidência real. Almirante fez um movimento em direção a Hendricks, como se fosse arrancar os papéis, mas 2 oficiais mais jovens o seguraram gentilmente mas firmemente pelos braços. Senhor, um deles disse respeitosamente, acho melhor o senhor não fazer isso. A realidade finalmente penetrou completamente em Almirante. Acabou. Sua carreira, sua reputação, sua liberdade, tudo acabou. Ele afundou em uma cadeira próxima, cobrindo o rosto com as mãos. E para o choque de todos os presentes, o grande almirante Richard começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas e dignas, mas soluços profundos e descontrolados de um homem completamente quebrado. Eu não conseguia parar, ele disse entre soluços, sua voz abafada pelas mãos. Uma vez que você começa a cruzar essas linhas, a fazer essas coisas, você não consegue parar. Você se torna o que está lutando contra. E então, você tem que continuar porque se parar,
Se admitir o que fez, então você tem que enfrentar que é um monstro. Então você continua, e constrói uma vida em cima disso, e se convence de que estava certo, de que estava apenas fazendo seu trabalho. Era uma confissão, gravada em dezenas de telefones, testemunhada por centenas de pessoas. Jimmy olhou para o homem quebrado que havia sido seu comandante, o homem que havia assombrado seus pesadelos por 50 anos, e não sentiu triunfo. Apenas uma tristeza profunda e exaustão. Não há vencedores aqui, Jimmy disse suavemente. Apenas vítimas. As pessoas que você matou, os homens que você comandou e destruiu psicologicamente, sua própria alma. A guerra não acabou para nós naquelas selvas, almirante. Ela continuou todos os dias desde então, em nossos pesadelos, em nossa culpa, em nossa incapacidade de viver vidas normais. Margaret se aproximou de Jimmy, não de seu marido. Obrigada, ela disse, sua voz quebrada. Obrigada por finalmente me mostrar quem eu realmente casei. Prefiro saber a verdade do que viver uma mentira. Ela tirou a aliança e a colocou sobre a mesa mais próxima, depois virou-se e caminhou em direção à saída, sua cabeça erguida apesar das lágrimas. Os seguranças começaram a limpar o salão, gentilmente pedindo aos convidados que saíssem. O evento havia acabado, embora a história estivesse apenas começando. Enquanto as pessoas saíam, muitas pararam para apertar a mão de Jimmy, murmurar palavras de apoio ou agradecimento. Alguns veteranos o abraçaram, chorando em seu ombro, finalmente tendo permissão para confrontar suas próprias memórias enterradas. Almirante foi discretamente levado por oficiais militares. Haveria interrogatórios, investigações, provavelmente um julgamento. Aos 68 anos, o grande almirante enfrentaria finalmente as consequências de ações cometidas 50 anos antes. A justiça, quando finalmente chega, não se importa com quanto tempo passou. Nas horas seguintes ao confronto, Washington DC explodiu em atividade. Repórteres acamparam do lado de fora do hotel, câmeras e microfones prontos. As gravações do confronto já tinham milhões de visualizações online. #açougueiro de Quanai estava em tendência nacional. Sites de notícias lutavam para publicar a história primeiro, tentando verificar fatos, procurando especialistas para comentar. Jimmy foi levado para uma sala privada do hotel, onde foi encontrado pelo coronel Hendricks, 2 advogados militares, uma equipe de investigadores civis e representantes de 3 organizações de direitos humanos diferentes. Todos queriam ouvir sua história completa, examinar suas evidências, entender o escopo do que havia acontecido. Sr. Patterson, disse uma das advogadas, uma mulher de meia idade com olhos gentis mas determinados, o senhor entende que o que está prestes a desencadear será enorme. Isto não é apenas sobre a almirante. Se suas alegações são verdadeiras, e as evidências preliminares sugerem que são, isto vai reabrir investigações sobre toda a Operação Fênix. Outras pessoas serão expostas. Haverá negação, ataques à sua credibilidade, pressão política intensa. Jimmy acenou, cansado mas resoluto. Eu sei. Mas não posso carregar isto sozinho por mais tempo. E as vítimas, elas merecem que alguém reconheça o que aconteceu com elas. Mesmo que seja 50 anos tarde demais. Hendricks colocou uma mão no ombro de Jimmy. Você não está sozinho agora. Garanto isso. Há recursos, proteção, suporte. E há muitos de nós que querem ver a verdade exposta, não importa quão dolorosa seja. A Marinha, as Forças Armadas como um todo, nós podemos fazer melhor. Mas só se enfrentarmos nossos erros passados honestamente. Durante as próximas horas, Jimmy contou sua história em detalhes dolorosos. Falou sobre cada operação, cada vila, cada rosto que ainda via em pesadelos. Os investigadores tomaram notas meticulosas, fazendo perguntas, cruzando referências com seus diários. Havia outros nomes mencionados, oficiais superiores que haviam dado ordens ao almirante, soldados que haviam participado, até políticos que haviam sido informados mas não fizeram nada. Do outro lado da cidade, em uma sala de interrogatório fria e estéril, o almirante enfrentava seu próprio acerto de contas. Inicialmente, ele tentou se recompor, retornar ao modo de oficial controlado. Mas os investigadores tinham os diários de Jimmy agora, e as perguntas eram específicas demais, detalhadas demais para negar. Almirante,
Em 15 de março de 1969, sua unidade realizou uma operação na vila de Truong Son. Segundo registros, 23 civis foram mortos, incluindo 7 crianças. O relatório oficial diz que foram baixas de fogo cruzado durante um confronto com forças Vietcong. Mas o diário do fuzileiro Patterson conta uma história diferente. Ele diz que não havia combatentes presentes, que os civis foram executados deliberadamente sob suas ordens diretas. Qual é a verdade? Almirante olhou para suas mãos, aquelas mãos que haviam apertado milhares de outros em cumprimentos, que haviam segurado condecorações, que haviam assinado ordens que enviaram homens para suas mortes. Eu não me lembro de cada operação especificamente. Então deixe-me refrescar sua memória, o investigador disse friamente. Patterson descreve uma garotinha usando um vestido vermelho. Ela estava segurando uma boneca de pano. Quando seus homens a cercaram, ela chorava por sua mãe, que já havia sido morta. Patterson se recusou a atirar. Você mesmo executou a criança com um tiro na cabeça, depois ameaçou fazer o mesmo com qualquer soldado que desobedecesse ordens futuras. Isto refresca sua memória, almirante. O silêncio que seguiu era sufocante. Finalmente, em uma voz tão baixa que mal podia ser ouvida, Almirante sussurrou. O vestido era vermelho vivo. Destacava-se contra o marrom da lama. Eu vejo aquele vermelho todos os dias. Era outra confissão. Os investigadores trocaram olhares. Isto era maior do que haviam imaginado. Não era apenas sobre seguir ordens ruins, era sobre um oficial que havia se tornado algo monstruoso, que havia cruzado linhas que não podiam ser descruzadas. Na manhã seguinte, a história estava em todas as manchetes. Almirante condecorado acusado de crimes de guerra no Vietnã, gritava o Washington Post. O açougueiro que se tornou herói. Segredos sombrios da Operação Fênix expostos, dizia o New York Times. Até mídia internacional pegou a história. BBC, Al Jazeera, jornais de Tóquio a Paris a Sydney. Jimmy acordou em um quarto de hotel que os investigadores haviam providenciado, para um mundo completamente diferente daquele em que havia adormecido. Seu telefone, um aparelho simples e velho, tocava incessantemente. Quando finalmente atendeu, era um produtor de notícias da CNN pedindo uma entrevista. Depois foi NBC. Depois CBS. Depois estações locais, podcasts, até programas de rádio. Hendricks apareceu com café e croissants. Então, como se sente sendo o homem mais procurado da América? Ele perguntou com um pequeno sorriso. Honestamente, exausto, Jimmy admitiu. E com medo. Pessoas poderosas vão querer me silenciar. Por isso você tem proteção agora, Hendricks disse, acenando para 2 agentes vestidos de civil do lado de fora da porta. E você tem aliados. Mais do que imagina. Sabe quantos veteranos me contataram desde ontem à noite? Centenas. Todos querendo compartilhar suas próprias histórias, suas próprias experiências com abusos durante a guerra. Você deu voz a décadas de silêncio. Mas nem toda a reação era positiva. Nas redes sociais, uma guerra feroz estava sendo travada. Alguns saudavam Jimmy como um herói, um corajoso denunciante finalmente trazendo verdade à luz. Mas outros o atacavam viciosamente, chamando-o de traidor, desertor, mentiroso procurando atenção. Páginas de veteranos pró-militar o denunciavam, dizendo que ele estava desonrando o serviço de homens bons difamando o almirante. Um senador particularmente alquis deu uma entrevista coletiva atacando Jimmy. Este homem, que desertou seu posto, que foi desourosamente dispensado, agora quer destruir a reputação de um oficial americano que serviu com distinção por décadas. Isto é um insulto a todos que serviram honoravelmente. E baseado em quê? Diários que ele alega ter mantido. Memórias de 50 anos atrás. Isto é uma caça às bruxas. Mas a defesa de Almirante começou a desmoronar quando mais evidências surgiram. Arquivos militares, previamente classificados mas agora sendo desenterrados por investigadores, mostravam padrões. Relatórios de contagem de corpos da unidade de Almirante eram consistentemente mais altos que outras unidades. Havia menções em comunicações de oficiais superiores sobre métodos questionáveis mas resultados efetivos.
Havia até um memorando onde um coronel expressava preocupação sobre excessos possíveis, mas concluía que em tempos de guerra, certas liberdades devem ser tomadas. E então, o golpe de misericórdia. Um fotógrafo militar aposentado veio a público com imagens. Fotografias que ele havia tirado durante seu tempo no Vietnã, mas nunca havia publicado, temendo repercussões. Entre elas estavam imagens da vila de Truong Son, após a operação de Almirante. As imagens eram horríveis. Corpos alinhados, incluindo claramente crianças, estruturas queimadas, a devastação completa de uma comunidade inteira. Eu tirei essas fotos porque achei que um dia a verdade precisaria ser documentada. O fotógrafo, agora um homem de 74 anos chamado Robert Chen, disse em uma entrevista chorosa. Mas então fui informado por superiores que as imagens eram classificadas, que publicá-las seria traição. Então as guardei. Por 50 anos, guardei. E vivi com o peso disso. Quando vi o Sr. Patterson finalmente falando a verdade, soube que era a hora de minhas imagens também falarem. As fotografias foram publicadas, com rostos desfocados por respeito, no Washington Post. A reação foi imediata e visceral. Mesmo os defensores mais fervorosos de Almirante não podiam negar o que estava claro nas imagens. Isto não era combate. Não era fogo cruzado. Eram execuções. 2 semanas após aquela noite fatídica no Hotel Marriott, o Senado convocou audiências especiais. A sala de audiência estava lotada. Senadores, mídia, veteranos de ambos os lados da divisão, famílias de vítimas vietnamitas que haviam voado para os Estados Unidos especificamente para testemunhar, e claro, Jimmy Patterson e Richard. Jimmy testemunhou primeiro. Ele estava mais arrumado agora. Hendricks havia providenciado um terno decente, e um dos advogados havia levado Jimmy a um barbeiro. Mas os olhos ainda carregavam aquele peso, aquela dor antiga que nenhuma quantidade de grooming poderia esconder. Por 6 horas, Jimmy falou. Respondeu perguntas, detalhou operações, explicou a cultura de medo e obediência que havia permitido os abusos continuarem. Ele não poupou a si mesmo. Admitiu suas próprias ações, as ordens que havia seguido antes de finalmente quebrar. Eu não sou inocente, ele disse claramente. Também tenho sangue em minhas mãos. A diferença é que reconheço isso, vivo com isso, e nunca construí uma carreira pretendendo ser um herói. Quando foi a vez de Almirante, ele entrou na sala parecendo ter envelhecido 20 anos em 2 semanas. Seu advogado havia aconselhado invocar a 5ª emenda, mas Almirante recusou. Não, ele disse. Eu corri e me escondi por 50 anos. Não mais. Seu testemunho foi diferente do que muitos esperavam. Ele não negou. Não se defendeu. Ao invés disso, fez algo surpreendente. Ele confessou tudo. Cada operação, cada decisão, cada morte. E ele contextualizou. Quero que entendam algo, Almirante disse, sua voz firme mas carregada de emoção. Não estou pedindo perdão. Não mereço perdão. O que fiz foi imperdoável. Mas quero que entendam como aconteceu. Como um garoto de 24 anos, educado para acreditar em honra e dever, se tornou o que me tornei. Ele falou sobre a pressão de cima, sobre comandantes exigindo contagens de corpos maiores, sobre a mentalidade de que qualquer vietnamita poderia ser o inimigo, sobre como as linhas entre combatente e civil foram deliberadamente desfocadas. Ele falou sobre como as primeiras transgressões foram pequenas, um prisioneiro maltratado aqui, um interrogatório que foi longe demais ali, e como cada transgressão tornava a próxima mais fácil, até que ele não era mais um oficial tentando vencer uma guerra, mas um monstro operando sem limites. Eu me tornei viciado em poder, ele admitiu. Poder sobre vida e morte. E a guerra me deu desculpas infinitas para exercer esse poder. Eu me convenci de que estava sendo eficiente, pragmático, que estava fazendo o trabalho sujo que outros eram fracos demais para fazer. Mas a verdade é que me tornei exatamente o que estávamos supostamente lutando contra, um tirano disposto a matar inocentes para avançar minha causa. Um senador perguntou a pergunta que todos queriam respondida. Almirante, você entende que pode enfrentar acusações criminais? Que pode passar o resto de sua vida na prisão? Almirante acenou. Eu entendo. E aceitarei qualquer punição que vier. É 50 anos tarde demais, mas é o mínimo que devo às minhas vítimas.
Mas talvez o momento mais poderoso veio quando uma mulher vietnamita de 62 anos, Nguyen Thi Mai, testemunhou através de um intérprete. Ela era da vila de Truong Son. Ela tinha 12 anos quando a unidade de almirante chegou. Ela sobreviveu escondendo-se em um buraco de cobra, onde permaneceu por 8 horas enquanto sua família era massacrada acima dela. Eu vivi toda minha vida com fantasmas, ela disse através do intérprete, lágrimas escorrendo por seu rosto. Minha mãe, meu pai, meus 3 irmãos mais novos, todos mortos naquele dia. E por quê? Porque estávamos do lado errado de uma guerra que não pedimos, em uma terra que era nossa muito antes de americanos ou qualquer outra potência estrangeira chegar. Ela olhou diretamente para a almirante. Você me tirou tudo. Mas sabe o que me tirou mais? Tirou minha capacidade de confiar, de acreditar em bondade humana. Durante décadas, vivi com ódio. Mas ódio é pesado. Então hoje, eu digo isto. Reconheço que você era jovem, que estava em uma situação impossível, que guerra corrompe. Mas também exijo que você, e toda a América, reconheça que o que foi feito foi errado. Não um erro tático. Não excesso de guerra. Errado. Mal criminoso. E que nunca, nunca aconteça novamente. A sala estava em silêncio absoluto. Muitos, incluindo senadores endurecidos, tinham lágrimas nos olhos. Jimmy, ouvindo a voz de uma sobrevivente real, sentiu algo se quebrar dentro dele, um pequeno pedaço da culpa que ele havia carregado. Não perdão, exatamente, mas reconhecimento de que falar a verdade, por mais doloroso que fosse, era necessário. 6 meses depois das audiências do Senado, muito havia mudado. Richard foi formalmente acusado de crimes de guerra. Aos 68 anos, enfrentaria julgamento. Sua coleção de medalhas foi revogada. Seu nome foi removido de um destroyer que havia sido nomeado em sua ova. Livros de história militar estavam sendo reescritos, tirando o herói almirante Richard e substituindo pela verdade mais complicada e sombria. Mas algo mais importante também estava acontecendo. As revelações sobre o almirante haviam desencadeado uma reavaliação nacional da Guerra do Vietnã. Não apenas os aspectos estratégicos ou políticos, mas as realidades morais do que havia acontecido no campo. Outras vítimas começaram a vir à frente, vietnamitas que haviam sofrido em massacres similares, soldados americanos que haviam testemunhado ou participado de atrocidades e carregado essa culpa em silêncio. Um movimento surgiu, Veteranos pela Verdade e Reconciliação. Seu objetivo era criar um registro honesto da guerra, reconhecer os crimes cometidos e trabalhar em direção à cura, tanto para veteranos americanos carregando trauma e culpa, quanto para vítimas vietnamitas que nunca haviam recebido reconhecimento ou justiça. Jimmy Patterson foi nomeado um dos líderes da organização. Isto não é sobre desmoralizar veteranos ou difamar o serviço militar, Jimmy explicou em uma entrevista nos 60 Minutos. É sobre honestidade. É sobre reconhecer que pessoas boas podem fazer coisas ruins quando colocadas em situações impossíveis, mas que isso não as exime de responsabilidade. É sobre aprender com o passado para não repetir os mesmos erros. A organização estabeleceu um programa de intercâmbio, trazendo veteranos americanos para o Vietnã para conhecer sobreviventes, para ver as vilas que haviam sido afetadas, para participar em projetos de reconstrução. Foi difícil, emocionalmente devastador para muitos. Mas também foi curativo. Conversas aconteceram, lágrimas foram derramadas, abraços foram trocados entre pessoas que décadas antes haviam sido definidas como inimigos. Jimmy fez uma dessas viagens. Ele retornou a Truong Son, que havia sido reconstruída mas nunca esquecida. Um memorial havia sido erguido com os nomes de todos que morreram naquele dia em 1969. Jimmy ficou diante dele por horas, tocando cada nome, sussurrando pedidos de desculpas que ele sabia que nunca poderiam ser suficientes. Nguyen Thi Mai estava lá. Ela caminhara até ele, e sem uma palavra, o abraçara. Os dois choraram juntos, um soldado americano e uma sobrevivente vietnamita, unidos em dor e tentativa de cura. Você foi corajoso em falar, ela disse através do intérprete. Isso não apaga o que aconteceu. Mas reconhecimento é o primeiro passo para a cura. De volta aos Estados Unidos, Jimmy testemunhou no julgamento de almirante. Foi um processo longo e doloroso.
A defesa argumentou que Almirante era um produto de seu tempo, que ele estava seguindo a cultura militar da época, que ele havia servido seu país. A acusação apresentou as evidências devastadoras de atrocidade sistemática, de sadismo que ia além de seguir ordens. O júri levou 3 dias para deliberar. Quando retornaram, o veredito era culpado em múltiplas acusações de crimes de guerra. Almirante foi sentenciado a 20 anos de prisão, uma sentença que, dada sua idade, era efetivamente prisão perpétua. Quando a sentença foi lida, Almirante não protestou. Ele simplesmente acenou, aceitando o que vinha. Mas antes de ser levado, ele pediu para falar. O juiz permitiu. Eu quero dizer algo ao Sr. Patterson, Almirante disse, olhando diretamente para Jimmy pela primeira vez desde aquela noite fatídica no hotel. Você fez a coisa certa. Há 50 anos, quando você desertou, quando se recusou a continuar participando do que estávamos fazendo, você teve a coragem que eu não tive. Você sacrificou sua carreira, sua reputação, seu futuro para manter sua humanidade. Eu fiz o oposto. Sacrifiquei minha humanidade para avançar minha carreira. E agora, finalmente, estou pagando o preço. Ele fez uma pausa, sua voz quebrando. Não posso desfazer o que fiz. Não posso trazer de volta as pessoas que matei. Mas posso aceitar responsabilidade. Posso dizer aos jovens soldados e oficiais, não sejam como eu. Não se deixem transformar em monstros por guerra, por ordens, por ambição. Mantenham sua humanidade, não importa o custo. Porque sem ela, a vitória não significa nada. Foi um momento surpreendente. Um homem que havia passado décadas negando e escondendo finalmente aceitando completa responsabilidade. Não absolvia seus crimes, mas oferecia pelo menos um reconhecimento das vítimas, uma validação de seu sofrimento. 5 anos depois, Jimmy Patterson estava sentado em seu pequeno apartamento em Alexandria, Virgínia. Aos 77 anos, ele finalmente tinha alguma paz. Os pesadelos ainda vinham, mas menos frequentemente. Ele tinha propósito agora, trabalhando com a organização de veteranos, ajudando outros a processar seus traumas, participando de programas de reconciliação. Sua mesa estava coberta de cartas, de veteranos agradecendo por dar-lhes coragem para confrontar seus próprios demônios, de vítimas vietnamitas expressando gratidão pelo reconhecimento, de jovens soldados dizendo que sua história os ajudou a manter sua bússola moral em zonas de combate. Havia até uma carta de Margaret Almirante. Ela havia se divorciado de Richard, mas o visitava na prisão ocasionalmente. Ele está mudado, ela escreveu. Participando de terapia, trabalhando com o capelão da prisão. Não é redenção, nada pode redimi-lo completamente. Mas é honestidade. E talvez, no final, isso seja tudo que podemos pedir. Jimmy olhou pela janela, para as ruas de Washington, D.C. Esta cidade estava cheia de monumentos, memoriais de guerra, estátuas de heróis, museus celebrando triunfos militares. Mas recentemente, um novo memorial havia sido aprovado. Um memorial para civis vietnamitas que morreram na guerra. Seria construído perto do Vietnam Veterans Memorial, um reconhecimento de que todas as vidas perdidas importavam, não apenas americanas. Jimmy seria convidado para a cerimônia de inauguração. Ele iria, claro. Levaria flores, diria algumas palavras, choraria lágrimas que ainda vinham facilmente depois de todos esses anos. Mas também sorriria, sabendo que a verdade, por mais dolorosa, por mais feia, havia finalmente vindo à luz. Seu telefone tocou. Era outro veterano procurando conselho, coragem para contar sua própria história. Jimmy atendeu, sua voz firme e compassiva. Olá. Sim, eu entendo. Contar a verdade é a coisa mais difícil que você já fará. Mas também é a coisa mais importante. Deixe-me ajudá-lo. Porque no final, isso era o legado daquela noite quando um homem velho e magro subiu ao palco e disse um nome que congelou um almirante. Não era sobre vingança ou destruição. Era sobre verdade. Sobre reconhecimento. Sobre responsabilidade. Sobre garantir que os horrores do passado fossem confrontados honestamente, para que não fossem repetidos no futuro. Fantasma havia finalmente falado. E sua voz, após 50 anos de silêncio forçado, ecoaria pelas gerações vindouras, um aviso, um lamento,
E acima de tudo, uma afirmação de que a verdade, não importa quanto tempo leve, sempre merece ser contada.